Prezados irmãos, que Jesus nos abençoe. É com grande alegria que estamos nesta casa pela primeira vez. Há muitos anos atrás estivemos aqui em Igarapava e hoje estamos voltando com muita alegria. O nosso abraço a toda a família espírita e amigos de cidades vizinhas que também aqui se encontram conosco. Os nossos irmãos nos solicitaram que nós tecêssemos alguns comentários a respeito da questão da obsessão e, consequentemente, da desobsessão. Que falássemos alguma coisa a respeito da doença e da cura, do mal e do remédio. E então nos pusemos a meditar em torno do assunto, porque o tema comporta muitas reflexões, comporta muitas abordagens. E acreditamos, com o Dr. Inácio Ferreira, que nós precisamos estender os horizontes da nossa compreensão também em torno do problema da obsessão. Porque habitualmente entendemos a obsessão como sendo o assédio dos desencarnados, infelizes e sofredores sobre nós. Habitualmente compreendemos a questão da obsessão, como escreveu Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, quando estudou o assunto. É um império que certos espíritos sabem exercer sobre as criaturas encarnadas. Este é o conceito clássico de obsessão. Os desencarnados molestando os encarnados. E Allan Kardec se aprofundou no estudo do assunto, chegando a falar em obsessão simples, obsessão por fascinação e, finalmente, obsessão por subjugação, que pode ser corporal e moral, entendida também como possessão, e que a chamada possessão, em suas consequências mais drásticas, pode levar à loucura, pode ocasionar lesões no cérebro e pode levar o encarnado à loucura. Evidentemente que esta questão da obsessão é extremamente desagradável, chega a ser mesmo um problema calamitoso em termos de humanidade. Em termos de humanidade, chega a ser um problema calamitoso, porque a obsessão ela está em toda parte.
é percebida pela minoria, é tratada pela minoria, mas não é percebida pela maioria, que não liga importância ou mesmo não acredita no processo obsessivo, porque existem pessoas que não acreditam na imortalidade, não acreditam na sobrevivência, e se não acreditam na sobrevivência, automaticamente não acreditam na influência dos desencarnados. Então estes desencarnados, eles exercem a sua influência sem serem evidentemente percebidos. A questão, porém, é que nós precisamos nos aprofundar na compreensão da obsessão. Nós, espiritualistas, que acreditamos na sobrevivência, nós, espíritas, que admitimos a obsessão e que acreditamos no intercâmbio entre encarnados e desencarnados, nós precisamos nos aprofundar no estudo do assunto, porque o assunto acaba sendo muito mais complexo do que imaginamos. Porque habitualmente imaginamos que o processo obsessivo cessa com o afastamento do obsessor, do espírito obsessor ou dos espíritos obsessores. Tanto é assim que muitas pessoas procuram a casa espírita única e tão somente porque se sentem influenciadas negativamente do ponto de vista espiritual. Muitas pessoas são trazidas aos centros espíritas porque se sentem incomodadas, se sentem molestadas do ponto de vista espiritual e querem se submeter a um tratamento, a um trabalho de passes, a um trabalho de desobsessão. E infelizmente muitas dessas pessoas, após experimentarem algum alívio, alguma melhora, se afastam, não continuam frequentando a casa espírita, porque, em resumo, não têm o menor interesse pelas coisas do espírito. Em resumo, não têm o menor interesse pelo evangelho. Em resumo, não tem o menor interesse por qualquer esforço de renovação íntima. Vêm à casa espírita, querem apenas receber. Não se colocam naquela condição de doar alguma coisa. Querem se submeter a um tratamento de passes, se possível, perguntam pela existência de algum trabalho específico, a fim de se libertarem daquela perseguição espiritual. Não se interessam pela causa, não se interessam pelos motivos, querem simplesmente serem tratadas, querem ser curadas e depois querem continuar levando a vida que sempre levaram. Querem continuar vivendo como sempre viveram. O doutor Inácio Ferreira, ainda esta semana, conversando conosco sobre o assunto, falando sobre a questão da obsessão, ele que foi um estudioso e continua no mundo espiritual sendo um estudioso do processo obsessivo, ele que
foi psiquiatra, que dirigiu durante muitos anos o Sanatório Espírita de Uberaba, que escreveu livros a respeito do assunto e que continua escrevendo livros a respeito do assunto, ele estava nos dizendo: meu filho, a questão da obsessão é muito mais grave, porque habitualmente nós queremos transferir a responsabilidade do processo obsessivo, toda a responsabilidade do processo obsessivo, para os desencarnados. O espírito é que é culpado, os desencarnados é que são culpados, nós é que estamos sendo perseguidos, nós é que estamos sendo molestados, nós que somos as vítimas. Nós nunca nos colocamos na condição de algozes, nós nunca nos colocamos na condição dos causadores ou dos co-participantes deste processo obsessivo. Nós queremos nos isentar completamente de responsabilidade. A culpa é de uma falange. Eu não sei porque estou sendo perseguido, porque afinal eu sou até muito bom, eu sou uma pessoa muito boa, nunca fiz mal a ninguém, mas provavelmente nunca também fez o bem. Nunca fiz mal a ninguém, não entendo o porquê desse processo obsessivo. E claro, nós não estamos aqui nos referindo às existências passadas, porque se nós fôssemos vasculhar as nossas vidas passadas, se nós tivéssemos acesso ao nosso pretérito, segundo o Dr. Inácio Ferreira, nós iríamos nos assustar tanto com a nossa capacidade de fazer o mal. Nós iríamos nos assustar tremendamente com a nossa capacidade de fazer as pessoas sofrerem, pela nossa inflexibilidade, pela nossa intolerância, pelo nosso preconceito, pelo nosso orgulho, pela nossa ambição. Muito provavelmente estamos tendo o nosso primeiro contato com o Evangelho de Jesus nesta existência. Muito provavelmente pela vez primeira estamos ouvindo falar em perdão, estamos ouvindo falar em compreensão, em tolerância, em esquecimento da ofensa. Muito provavelmente pela primeira vez estamos ouvindo falar em renúncia, em abnegação, em prece, em oração. Muito provavelmente pela primeira vez nós estamos entendendo a nossa posição diante da vida. O nosso passado é um passado muito difícil. Nós não sabemos o que fomos, não sabemos o que fazemos ou o que fizemos, não sabemos se participamos das guerras, das cruzadas, se sequestramos, se matamos, se estupramos, não sabemos se participamos da Inquisição, se fomos algum inquisidor, se mandamos pessoas para a fogueira, se queimamos pessoas em nome da fé. E isto é perfeitamente possível conosco. Se foi possível com o grande doutor Saulo de Tarso, mais tarde Paulo de Tarso, mandando apedrejar Estevão e desencadeando a primeira grande perseguição contra os cristãos, por que não poderia ser conosco? Então, motivos temos de sobra para sermos perseguidos.
motivos temos de sobra para sermos assediados, porque é possível que nós tenhamos prejudicado muita gente ao longo das vidas sucessivas, e é possível também que muitos desses não puderam nos perdoar, eles não puderam esquecer o que fizemos a eles. Me lembro de que Chico Xavier, certa vez, conversando com um amigo a respeito de Hitler, o grande líder dos alemães, do nazismo, e que foi um dos causadores, porque ele não deve ser o único responsabilizado. Outros se responsabilizaram com ele pelas tragédias acontecidas durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Chico estava dizendo a este amigo que o espírito de Hitler teve que ser afastado da terra e teve que ser conduzido para a lua, que é uma espécie de penitenciária, porque se ele tivesse continuado na terra ou nas proximidades da terra, ele fez tantos inimigos, tantos perseguidores, que ele não conseguiria sequer começar o trabalho de sua redenção espiritual, porque ele fez tantos inimigos, ele cometeu tantas atrocidades, e sob o seu comando tantas atrocidades foram cometidas, que ele era no mundo espiritual caçado por uma falange, porque muitos, centenas, milhares passaram a nutrir por ele um ódio terrível, e ele então não conseguiria se libertar daquela situação e, consequentemente, não permitiria que outros se libertassem do ódio que passaram a nutrir por ele. Então, que a misericórdia do Cristo o havia afastado do planeta e o localizado na lua, e que o espírito de Mahatma Gandhi, o apóstolo da não violência, vejamos como funcionam as coisas: um apóstolo da violência, o outro apóstolo da não violência, e que o espírito de Mahatma Gandhi tinha pedido a Jesus a tarefa de trabalhar a redenção do espírito de Hitler. Claro que será um trabalho para os séculos, talvez um trabalho para mais de milênio, porque a evolução espiritual é muito lenta, principalmente para aqueles que não se conscientizam da necessidade de auxiliar as próprias leis da evolução em seu favor, em seu benefício. Nós, adeptos da doutrina espírita, precisamos ampliar os nossos horizontes, os horizontes de nossa compreensão em torno do assunto.
E nós precisamos entender que o problema mais sério, o problema mais grave que nos acomete, não é propriamente o problema obsessivo, não é propriamente a obsessão que nos é movida de fora para dentro. Diz o doutor Inácio Ferreira que o nosso problema mais grave é a auto-obsessão, é a questão da auto-obsessão, ou seja, é a obsessão de dentro para fora. Por quê? É com base nesta auto-obsessão, ou na capacidade que temos de gerar desequilíbrio para nós mesmos, é com base nesta auto-obsessão que os espíritos atuam através do processo obsessivo propriamente dito. Então vamos entender o que seja auto-obsessão. Afirma o doutor Inácio que nós somos assediados por obsessores terríveis. Somos assediados por obsessores terríveis e não damos a eles a devida importância, e não os reconhecemos, e não os identificamos. Esses obsessores terríveis, eles podem nos fazer muito mais mal do que aqueles espíritos desencarnados que eventualmente nos perturbam, que eventualmente nos molestam. Quais seriam então estes obsessores terríveis? Diz o doutor Inácio Ferreira: não existe obsessor mais terrível do que o ódio. O ódio é uma auto-obsessão. O ódio que alguém pode sentir, que alguém pode desenvolver, que alguém pode carregar dentro de si, o ódio que alguém pode sentir contra alguém, contra uma pessoa, é um obsessor terrível. O ódio. E nós não damos importância aos nossos sentimentos. Nós não nos preocupamos com os nossos sentimentos. Não nos preocupamos com os nossos pensamentos infelizes, com aquelas emoções que nascem dentro de nós, crescem dentro de nós, são alimentadas por nós, nos fragilizam espiritualmente, e são elas que abrem as portas para que os espíritos obsessores possam chegar até nós. O ódio é um obsessor terrível. Um outro obsessor terrível, a maledicência. Existem pessoas extremamente maledicentes, pessoas que julgam as outras pessoas, que inventam as coisas, que criticam, que destroem, porque o assassinato não é cometido apenas por aquele que aperta o gatilho de uma arma. O assassinato também pode ser cometido pelo verbo leviano de alguém. Quando nós destruímos uma família, destruímos um lar, destruímos uma família, destruímos uma pessoa, a perseguimos sistematicamente através
da influência dessa entidade terrível que se chama maledicência. E quase todos nós somos maledicentes. E nós ficamos preocupados com outros obsessores. Qual é o nome dele? Como é que ele se chama? Esse espírito que me persegue. Esse espírito que me persegue é homem ou é mulher? Esse espírito que me persegue viveu em que século? O que foi que eu fiz a ele para me perseguir assim? Porque eu não me lembro. Eu sou uma pessoa boa. Eu vivo orando. Eu vivo fazendo bem em favor dos semelhantes. Nós queremos saber, nós queremos transferir responsabilidade. Este é o problema. Os espíritos desencarnados são culpados. Nós queremos transferir responsabilidades. Os desencarnados são culpados. Ora, a convivência dos desencarnados conosco é natural. Diz o doutor Inácio Ferreira, o mundo espiritual começa à nossa volta. E à nossa volta, nós não temos anjos. Os anjos vivem nas dimensões superiores. À nossa volta, nós temos seres humanos fora do corpo. Os espíritos convivem conosco, porque o mundo espiritual começa aqui. Vamos olhar aqui em torno. Temos a impressão de que há um grande espaço vazio. Mas o que nós consideramos espaço vazio é a dimensão espiritual. O que aqui observamos aparentemente vazio é mundo espiritual. E se nós pensarmos assim, nós veremos que nós estamos imersos numa dimensão espiritual, porque existe muito mais espaço vazio à nossa volta do que espaço propriamente ocupado. Aqui dentro desta sala, dentro do recinto desta casa espírita, há muito mais espaço vazio, ou seja, há muito mais espaço espiritual, aparentemente vazio, porque Allan Kardec recebeu dos espíritos a informação de que o vazio absoluto não existe. Não existe vazio na criação divina. Tudo está cheio de vida, de movimento, de matéria, vibrações, ondas, pensamentos, raios, coisas que percebemos e coisas que não percebemos. Este ambiente está repleto de oxigênio e nós não conseguimos percebê-lo, mas sem ele morreríamos, deixaríamos o corpo. Não obstante ele estar aqui, o oxigênio, temos aqui outros gases presentes, outros elementos químicos presentes, outros átomos, outras moléculas. Então, nós precisamos encarar esta convivência dos espíritos conosco. Nós precisamos encarar isto de modo natural. Certa vez alguém, conversando com Chico sobre a questão da desobsessão, porque nós queremos afastar os espíritos, queremos que os espíritos se afastem, né? Queremos afastar os espíritos. Muitas pessoas chegam às casas espíritas não querendo curar as feridas, querendo espantar as moscas.
querem espantar as moscas, mas não querem tratar e não querem curar as próprias feridas. Alguém chegou para Chico e disse assim: Chico, por que no trabalho de desobsessão, por exemplo, por que nos centros espíritas, por que os espíritos benfeitores não afastam os espíritos obsessores de nós? Chico disse assim: porque nós precisamos deles, e eles precisam de nós. Nós precisamos aprender com eles, e eles precisam aprender conosco. Aí Chico fez uma pergunta: por que afastarmos os espíritos obsessores? Por que não aprendermos todos juntos? Ao invés de virmos ao centro espírita e pedir ao dirigente da reunião: aqui tem um trabalho, como muita gente faz, o trabalho de vocês é forte, porque eu estou precisando de um trabalho forte. O trabalho de vocês é forte. Tem jeito de vocês afastarem os espíritos obsessores, amarrar. Isso já foi. Essa questão de amarrar já funcionou, não funciona mais. Não funciona mais. Está assim de polícia na rua e os bandidos estão por aí. Por que a polícia não afasta os bandidos? E vejamos, hein? Tem bandido em todo lado. Tem bandido em todo lado. Tem bandido até nas altas camadas. Os obsessores, tem obsessores coitadinhos. Como diz o doutor Inácio, tem obsessor que é ladrão de galinha. Esse é um coitadinho, sofredor muitas vezes. É ladrão de galinha, é um batedor de carteiras. Mas tem um obsessor altamente intelectualizado. Tem aquele que corrompe. Tem aquele que tem contas no exterior, em bancos da Suíça e nos paraísos fiscais. Eles estão aí à solta. Por que nós não resolvemos o problema da desonestidade na terra? Porque nós não damos conta. E nós queremos que os espíritos resolvam o problema da delinquência no mundo espiritual que nos rodeia. Eles também não dão conta. Eles também têm outras ocupações, porque a vida continua. A vida continua. Mas nós estávamos falando a respeito dos obsessores terríveis. Ódio e maledicência. Quer ver um outro? Inveja. É um obsessor terrível. O obsessor da inveja. E ele nasce dentro da gente. Como todos os outros obsessores terríveis, eles são gestados por nós. Nós somos ao mesmo tempo o pai e a mãe, ou a mãe e o pai de todos esses obsessores. A inveja, temos inveja do próximo. A felicidade do próximo nos causa inveja. A felicidade de um vizinho nos causa inveja. A felicidade de um familiar bem sucedido nos causa inveja. E ninguém chega ao centro espírita e pede assim: eu vim cá para você me doutrinar, me amarrem na cadeira e não me deixem sair fazendo mal por aí, me amarrem. Eu estou lembrando uma história do Chico, coitado do Chico. Ele passou por cada uma. Lá em Pedro Leopoldo, vocês devem se lembrar dessa história dele. Ele incorporava e às vezes recebia os espíritos obsessores também.
E naquela época ninguém sabia doutrinar, o espiritismo estava começando. Aí o Chico falou para o senhor assim: olha, quando o obsessor se manifestar por meu intermédio, você aplica o evangelho. Você aplica o evangelho. Mas era para conversar com o obsessor. Ó, meu irmão, vamos perdoar. Quando o obsessor se manifestou pelo Chico, ele pegou o evangelho, que era uma Bíblia. Vocês imaginam o peso que tem uma Bíblia. E olha na cabeça do Chico: toma o evangelho, toma o evangelho. Mas o Chico no outro dia estava com torcicolo. Mas é verdade, ninguém chega aqui no centro espírita e fala assim: olha, eu vim cá pedir vocês para me amarrar. Vem pedir para amarrar o obsessor. Escuta, afinal de contas, qual que é o obsessor? O que está desencarnado ou é o encarnado? Porque às vezes nós também obsidiamos os desencarnados. Tem uma história contada por Hilário Silva muito interessante. Tinha uma senhora que a obsessão dela era a obsessão. A obsessão dela era a obsessão. Tudo eram os espíritos. Se ela estava cozinhando, a comida queimava, você é o espírito obsessor. Tal coisa. Se ela estava fazendo qualquer coisa e não dava certo, é o espírito obsessor. E de fato tinha um espírito obsessor que estava em torno dela. Mas o caso se agravou tanto que o obsessor ficou arrependido de estar perturbando ela, porque ela que passou a perturbá-lo. Essa mulher é louca. E o problema é que ele queria se livrar dela e não tinha jeito. E é o que acontece muitas vezes conosco, né? Nós vamos nos envolvendo e de repente queremos nos libertar e não conseguimos. Tudo era o obsessor. E o mundo espiritual não tinha como resolver aquilo. Aí alguém falou assim: olha, só tem um jeito. Nós temos que fazer esse espírito reencarnar com o filho dela. Porque aí tanto vai descansar ela quanto ele. Tanto vai descansar ela quanto ele. Mas é verdade esta questão da obsessão. O problema da obsessão, sem dúvida, é muito sério. Mas nós precisamos deixar de imaginar que a causa da obsessão é o outro. A causa da obsessão é você. Não é o obsessor que precisa tanto ser doutrinado. É você que precisa ser evangelizado. Você que precisa modificar o teor dos seus pensamentos. Você que precisa começar a fazer o bem em favor do próximo. Como dizia o Chico: por que não aprendemos todos juntos? Seria o caso, né? De, vamos dizer, de uma maneira hilária, falar com o obsessor assim: olha, eu estou indo para o centro, vamos comigo. Vem comigo, vamos aprender. Vamos lá. Olha, eu estou indo visitar o doente lá no hospital assim, assim. Você não quer ir comigo? Vamos comigo visitar o doente. Olha, eu estou indo fazer sopa os pobres lá no centro espírita. Vamos comigo. Vamos aprender comigo. Agora nós queremos assim: olha, eu tenho um obsessor terrível e eu quero que os espíritos afastem. Primeiro, eu quero que os espíritos afastem. O espírito não é empregado nosso. A gente chega aqui e fala: olha, eu quero que os espíritos afastem esse obsessor. Não quero, não. O espírito não é. Os espíritos protetores, os benfeitores espirituais que trabalham na casa, eles não são nossos serviçais. Eles podem agir em nosso favor também, em nome da caridade. Então vejam vocês uma coisa: ódio, maledicência, inveja. Tem um outro obsessor terrível
que acomete muita gente, chama-se preguiça. É a ociosidade. Pessoa que não gosta de trabalhar, pessoa que não sai do sofá, não é? Tem a maior dificuldade para sair do sofá. É o comodismo, é a ociosidade, é a pessoa que só pensa em dormir, não é? Porque é uma coisa interessante isso. O espírito, enquanto está dormindo, ele não está molando ninguém, mas também não está evoluindo. Ele também não está evoluindo, ele não está aprendendo. Ele não aprende nada, não está aprendendo nada. E a gente vem na Terra, afinal de contas, para aprender ou para dormir? Muita gente acha que vem na Terra para dormir, né? Ah, eu tenho que dormir pelo menos 10 horas por dia. Se eu não dormir 10 horas por dia, não é? O dia tem 24 horas, metade do dia já foi. Resultado, você vai viver 70 anos na Terra, 35 anos da sua vida não vale nada. Você vai passar 35 anos da sua vida dormindo. A metade da sua vida dormindo. Como é que você vai evoluir desse jeito? Por isso que os espíritos superiores praticamente não dormem. Chico Xavier falava assim: olha, eu durmo umas 3 horas por noite. E ele se esforçava para não dormir. Se esforçava para não dormir nada. Mas vejamos esse outro espírito obsessor que se chama preguiça. Preguiça. A pessoa não trabalha dentro de casa. Ah, eu estou com uma depressão. Eu estou com uma tristeza que não sara. Tenho tratado em vão. Vou ao médico. Tomo muitos medicamentos. Mas o remédio que você precisa tomar, você não quer tomar. É trabalho. Como dizia Chico Xavier, a gente cura a obsessão com 2 coisas, dizia Chico Xavier. Primeiro, é nos lembrando de Deus, através da oração. Segundo, esquecendo de nós, através do trabalho. É 2 maneiras, olha aqui. Como é que eu me livro da obsessão, seja ela qual for? 2 maneiras. Primeiro, Chico falava assim: através da oração. Porque através da oração a gente se lembra de Deus. Se lembra de um ser superior. Faz um exercício de humildade. Pede ajuda, pede amparo. Segundo, é através do trabalho, porque através do trabalho nós esquecemos de nós. Agora, a pessoa que não trabalha, ela tem o tempo todo para pensar apenas e tão somente em si. A pessoa que não trabalha. Então a preguiça é um obsessor terrível. Isto é que se chama auto-obsessão. Agora, através desses obsessores terríveis, e nós poderíamos fazer aqui uma lista enorme. Você mesmo que está nos ouvindo aqui neste instante, você sabe qual que é o seu maior obsessor, não é? Será que é o egoísmo? Olha, porque o egoísmo também é um obsessor que... Esse é terrível. O egoísmo, aquela pessoa que não é capaz de abrir mão em favor de ninguém, abrir nada. A vaidade é um outro obsessor terrível. Então você que está aqui nos ouvindo neste momento, você sabe qual que é o seu obsessor preferido, não é? Qual que é o obsessor de sua predileção? Você sabe qual é. Então nós não podemos estar transferindo responsabilidade, porque isso é muito fácil. Isso é muito fácil.
E essa transferência de responsabilidade nos faz lavar as mãos de qualquer esforço no sentido de melhorarmos a nós mesmos. De melhorarmos a nós mesmos. Por exemplo, a pessoa que tem diabetes, por exemplo, ela vai no médico e quer que o médico a cure. Doutor, a minha glicose está muito alta, estou com diabetes, eu quero que o senhor me cure. Me dê um remédio, quer ficar bom. Essa primeira parte da consulta vai tudo muito bem, né? Mas de repente vem a segunda parte da consulta. O médico fala assim: olha, você não pode comer doce, você não pode comer massa, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Você tem que procurar fazer exercício, você tem que procurar caminhar. Então vejamos aí a auto-obsessão. Vejamos a questão da auto-obsessão. É a pessoa que tem que se curar, e ela quer que o médico a cure, quer que o remédio a cure. Para a obsessão não existe remédio exterior. Não existe remédio que você possa comprar na farmácia. Não tem. Para a obsessão não tem. Para a obsessão, o remédio tem que ser interior. E se você quer melhorar espiritualmente, não tem outro recurso. Você tem que mudar a sua vida. Tem que mudar os seus hábitos, tem que modificar os seus pensamentos, e isto não é fácil. Tem que procurar trabalhar os seus sentimentos, disciplinar os pensamentos, a língua, as atitudes, os ouvidos. Isto, prezados irmãos, que é desobsessão, porque senão não adianta eu vir ao centro espírita e ficar aqui e os espíritos os espíritos amigos me socorrerem naquele momento, mas quando eu saio lá fora, eu sou a mesma pessoa. É aquilo que nós falamos: ninguém cura ferida espantando moscas. Se você quer que as moscas se afastem, você tem que tratar da ferida, fazer a ferida cicatrizar. É isto, prezados irmãos. É simples assim, não tem nada de complicado. Só que está nas nossas mãos. Porque é provável que muita gente tenha ouvido assim: olha, o tema hoje vai ser obsessão e desobsessão. Certamente nós vamos lá para ouvir como é que o espírito tem que ser doutrinado. Não é? Como é que o espírito tem que ser doutrinado? Como dizia naquele quadro de humor da televisão, né? Deixa esse corpo que não te pertence. Sai deste corpo. Não. O negócio é com a gente mesmo. É com a gente mesmo. E se nós melhorarmos, os espíritos que eventualmente estejam à nossa volta, eles têm dois caminhos: ou eles melhoram também, ou eles vão embora. Porque nós não vamos mais oferecer sintonia. Nós vamos fechar as portas e as janelas de nossa vida íntima, as portas e as janelas da nossa casa mental, e eles irão embora, porque não adianta ficar à nossa volta, porque não conseguirão nada conosco. Então é isto aí: é ódio, é maledicência, é inveja, é preguiça, é egoísmo, é vaidade, é orgulho, é revolta.
só vive revoltada. A revolta é outro obsessor terrível. Eu não sei qual tem a cara mais feia desses obsessores, não é? É uma falange terrível. E muitos de nós vamos poder dizer igualzinho aquele homem gadareno, quando Jesus perguntou para ele assim: meu filho, qual que é o seu nome? Ele falou assim: Legião. O pior é que muitos de nós temos essa legião toda ao mesmo tempo. É ódio, é inveja, é maledicência, é egoísmo, tudo ao mesmo tempo. Se você está assim, o negócio é UTI mesmo. Se você se encontra nessa situação espiritual, é vir para a casa espírita e chegar aqui e falar assim: olha, eu estou precisando, é como diz o doutor Inácio, eu estou precisando de passe, me dê um passe, mas depois me arruma uma vassoura, mas depois me arranja aí uma vassoura. E tem gente que pensa assim: eu não, eu vou lá trabalhar de graça, né? Eu vou lá trabalhar para os outros. Espiritualmente ninguém trabalha para ninguém. Você pode ter muitos patrões na terra, mas espiritualmente você só tem um patrão, é Jesus Cristo. Então quem está aqui no Bezerra de Menezes não está trabalhando para a diretoria do Bezerra de Menezes, não. Quem está conosco lá no Lar Espírita Pedro e Paulo, lá no Bittencourt Sampaio, no Verá, não está trabalhando para mim, não é? Eu não sou patrão de ninguém, não sou patrão de ninguém. A pessoa está trabalhando é para si. Ah, mas eu vou lá trabalhar, ninguém faz nada, fica tudo em cima de mim. Que beleza! O que você está vendo como uma coisa ruim é uma coisa boa. Todo o trabalho para você, que beleza! Pior é quando não tiver nenhum trabalho para você fazer, os outros te dão mau trabalho. Olha como que é a nossa inversão, a nossa visão é diferente. Tem gente que fala assim: eu vou lá no centro espírita, ninguém trabalha, só eu que arrumo a mesa, eu que barro o chão, eu tenho que limpar as cadeiras, eu tenho que lavar o banheiro, eu que abro o centro, eu que fecho o centro. Que maravilha! Isso é uma maravilha. Você não deveria se queixar disso. Você deveria se queixar quando chegasse no centro e não encontrar serviço para fazer. Por isso eu digo para vocês o seguinte: se vocês frequentam algum centro espírita e não tem serviço para fazer, vocês têm que procurar serviço em outro lugar, senão vocês vão ficar mal acostumados. Mal acostumados. Porque tem gente que gosta de vir no centro só para ouvir palestra, né? Ah, eu fui lá hoje, ouvi uma palestra, coisa maravilhosa, ouvi uma palestra, eu cumpri com o meu dever. É como diz o doutor Inácio, isso aí é vício do tempo que a gente era católico e achava que só de ir à missa uma vez por semana já ganhava o céu. Tem gente que acha que basta vir ao centro uma vez por semana tomar passe, aí eu já estou bento. Não é? Ah, eu já fui no centro, não adianta nada. Sinto informar a vocês que não adianta. Sinto informar a vocês que não adianta, porque nós não vamos poder, ninguém evolui às custas do currículo do outro. O meu currículo é meu. Foi o que Chico Xavier uma vez disse para todo mundo lá no Grupo Espírita da Prece. Uma vez lá no Grupo Espírita da Prece, ele estava assim meio como Jesus quando expulsou os vendilhões do templo. Ele estava com aquela de indignação divina, aquele povo em volta dele, todo mundo querendo ele, e ele doente, com febre, doente, fraco, e todo mundo querendo: Chico, 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 me dá
me dá aquilo, me dá uma receita, me dá uma mensagem, me dá isso, me dá aquilo. Ele parou e falou assim: olha, quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero dizer para vocês que eu não estou aqui trabalhando para nenhum de vocês. Eu estou aqui trabalhando para mim. Aí ele foi nomeando um por um. Fulano está trabalhando para fulano, para ele mesmo. Beltrano está trabalhando para ele mesmo. Cicrano está trabalhando para ele mesmo. Eu estou trabalhando para mim. Eu não estou trabalhando para vocês. Se vocês quiserem, vocês trabalhem. E é assim. E espiritismo é assim. É processo libertador de consciências. Então vamos esquecer um pouco dessa história de obsessor. Vamos deixar os obsessores em paz. Que Deus os abençoe. Se for possível nos perdoarem, que nos perdoem. Se não for possível nos perdoarem, vai ser pior para eles também. Que Deus os abençoe onde eles estiverem. Mas vamos cuidar desses obsessores dos quais nós achamos que não existimos e fazemos até questão de fazer de conta que eles não existem, mas são os piores. É a auto-obsessão. Isso é a pior coisa que tem. E se não fosse essa auto-obsessão, nós não seríamos molestados por nenhum outro obsessor fora de nós. Então que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que Jesus nos fortaleça e nos dê forças, né? E nos dê forças para nós cuidarmos destas nossas mazelas morais, tão difíceis de serem cuidadas, porque não é fácil mesmo não. Não é fácil mesmo não, é muito difícil de serem cuidadas, porque nós somos espíritos ignorantes e somos espíritos atrasados. Por exemplo, quando nós começamos a nos esforçar, vir ao centro para trabalhar alguma coisa assim, vem aquele pensamento: não vai não, pô, fica em casa. Não vai hoje não, fica em casa. A gente fala assim: o obsessor não estava querendo que eu fosse. Não é o obsessor que está querendo que você não fosse não. O que não estava querendo que você fosse ou que venha é o seu inconsciente, muitas vezes. É o seu subconsciente. Vai não, vai semana que vem. Descansa essa semana. Chega a outra semana, é a mesma coisa. Vai não, semana que vem. Hoje está chovendo. Ó, está dando muita dengue. Lá tem muito pernilongo. Não vai não. E assim vai a coisa. E chega a desencarnação. Nós chegamos lá do outro lado e vamos ouvir dos espíritos amigos: olha, o seu maior inimigo é você mesmo. Foi você mesmo. É você mesmo. Você que se colocou nesta situação. Portanto, vamos trabalhar. Vamos fazer um esforço gigante. Vamos deixar o comodismo de lado, a preguiça de lado, e vamos trabalhar. Porque trabalhando a coisa melhora muito. Uma vez uma senhora, só para encerrar, uma senhora chegou para o Chico e falou assim: Chico, eu frequento o centro há muitos anos, mas agora eu estou muito doente. Eu estou muito cansada, Chico, muito doente, muito cansada. Aí o Chico falou com ela assim: olha, quando se trata do bem, uma pessoa doente e cansada ainda pode ir muito longe. Porque também tem esse obsessor, né?
da doença fantasma, o obsessor da doença fantasma, dor de cabeça, né? Passou a hora da reunião, a dor de cabeça sai. Muita paz, muita alegria e até uma próxima oportunidade.